Bom, pessoal, bom dia. Vamos dar início em respeito a vocês que estão presentes ali na sala. O que acontece? A gente fica trocando aqui de sala algumas vezes e algumas salas são menores e aí acaba dando um eco. Se tiver com eco o microfone, se estiver cortando, se estiver ruim o áudio, é só avisar que a gente tenta trocar aqui alguma coisa para melhorar. A gente vai partir do ponto que a gente parou da outra vez, tentando retomar um pouco a linha de raciocínio para a gente não se perder. Lembrando que a partir daqui eu já não consigo olhar muito o chat, tá bom? Então, se alguém quiser interromper a aula, pode interromper, não atrapalha não. Como eu falei, até ajuda, porque assim, como as dúvidas de vocês pode ser a dúvida de outro aluno, então fica mais fácil. Daqui a pouquinho vocês estão voltando para a clínica e com certeza deve aparecer algum caso de pino, são casos bem comuns de acontecer, e que não só a sequência técnica, mas também a indicação, forma de pensar. Como aqui eu selecionei para vocês 3 casos de pino de fibra de vidro, o pino de fibra de vidro convencional, o pino de fibra de vidro anatômico e o de CAD/CAM. Então vocês têm 3 alternativas só com o pino de fibra para trabalhar, fora outras técnicas, né, que vocês aprenderam, por exemplo, núcleo metálico fundido, enfim, algumas outras situações. Mas aqui a gente está falando especificamente de pino de fibra de vidro. Tem áudio ligado, tá bom? Eu não consigo fechar aqui. Vamos lá. De vez em quando eu vou falar para vocês que estão me escutando, que aqui às vezes aparece para mim áudio estável. Então, se eu estiver cortando o áudio, vocês falam aí. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer, né, é analisar a radiografia, analisar o que sobrou do dente e ver a real necessidade de utilização de pino de fibra de vidro. Entendam assim, que nem todo dente tratado canal é passível de colocar pino de fibra de vidro. Como eu digo isso? Por quê? Porque às vezes o pino de fibra de vidro, ao invés de ajudar, ele atrapalha. Porque você precisa remover, né, mesmo que seja mínimo, mas você precisa remover uma parte interna da raiz, né, para deixar ela compatível com o diâmetro do pino, ou seja, você tem que remover dente. Então, você remover do dente, cada vez que você remove mais estrutura dentária, mais você tenta deixar o dente mais fragilizado. Então, nem todo caso é passível de pino de fibra de vidro. De acordo com as últimas literaturas, pessoal, o pino de fibra de vidro para a região posterior está cada vez menos utilizado. Você utiliza menos. Por quê? Porque hoje a gente tem materiais que a adesão é muito boa. Antigamente a gente tinha só coroa metalocerâmica, coroas que eram uma cimentação pobre, fosfato, ionômero. Agora não, a gente já tem umas porcelanas de silicato, feldspática, que a adesão com cimento resinoso é fantástica. Então, assim, se você conseguir realizar uma boa adesão e utilizar o interior da câmara ou o interior do conduto, nem tanto, mas da câmara coronária como forma de retenção, que são as nossas coroas endocral, você acaba gerando um fator de retenção ou de resistência maior do que o próprio pino de fibra de vidro. Mais adiante, talvez a gente consiga falar melhor. Não é contraindicação, é tipo assim, não vai fazer diferença você usar o pino ou não usar o pino, a resistência, a retenção, enfim, é a mesma. Então, por que utilizar o pino? É isso que vocês têm que ter na cabeça. Isso aqui a gente já falou na outra aula. Se alguém não estiver acompanhando, ou por um motivo que faltou, tem a aula já está na plataforma, tá bom? Da primeira que eu coloquei. E se alguém não estiver acompanhando a aula de agora, é só avisar aí. O primeiro passo aqui não é novidade para ninguém, vocês já viram isso, desobturação do canal radicular. Então, a literatura preconiza em média 4 milímetros, você tem que deixar. Então, a gente precisa remover
o material obturador do canal e deixar um remanescente. Esse remanescente vai variar 3, 4, 5 milímetros. Então, até 5, até 3, tá ótimo. Perdão. O remanescente da obturação. O resto você vai tirar. E a sequência de brocas é a mesma. Você vai utilizar uma broca gate compatível com o canal que foi realizado e vai removendo. Depois da gate vem a largo. Então você vai naquela sequência 1, 2, 3, até chegar no volume do canal que você preconizou. Ou seja, você viu radiograficamente que aquele seu canal era compatível com pino de fibra de vidro número 2, por exemplo. Então você vai utilizar uma fresa que seja compatível com o pino de fibra. No kit da FGM, da White Post, ele vem a fresa final. Então, as fresas finais são compatíveis com o pino de fibra de vidro. Mas o que eu quero é que vocês gravem muito bem essa sequência é que não é para você começar com essa fresa que está aparecendo agora aí. Essa fresa é finalizadora. É para deixar o canal finalizado. Você tem que começar com a gate, largo, e essa largo, digamos, diferenciada, para finalizar. Não se deve começar, você corre o risco de fraturar a raiz do paciente, porque ela vai exercer uma pressão muito grande contra as paredes. Você deve finalizar com ela. Ah, mas eu não tenho essa broca. Eu não comprei, eu não tenho. Eu consigo fazer tudo com a largo? Consegue. Só que vocês percebem que ela é cônica, né? Ela tem uma conicidade. Então, se você trabalhar com pino de fibra de vidro da FGM, tem um que é DC, dupla convexidade. Se você trabalhar com esse pino de fibra de vidro, você praticamente tem que ter essa broca. A não ser que você vai pegar essa largo e vai fazer esses movimentos pendulares dentro do conduto, que não é o ideal. Vai acabar que você não consegue utilizar a propriedade que tem esse pino. Não vai ficar bem justo, tá? Mas dá para fazer. Os outros pinos de fibra de vidro que são paralelos, você não precisa usar essa broca finalizadora. Essa broca finalizadora são para os pinos que têm dupla conexidade, tá bom? Após a remoção do conduto, a gente bota o pino, radiografa e verifica que o pino está até o final. O pino ele tem uma opacificação ou através de um fio metálico ou até o próprio material, você consegue visualizar radiograficamente que o pino de fibra de vidro encostou na gota. Se ele não encostou, alguma parede está retentiva e você vai ter que voltar com essa broca ou com a última largo que você utilizou para retificar. Retificando, você bate uma radiografia novamente e confirma. Então, é um procedimento que a gente precisa ter certeza. Eu não posso realizar uma cimentação de um pino de fibra de vidro e olha lá, bora botar o pino aqui no conduto. Ah, ele está bem justinho no conduto, só que ele parou bem aqui, ó. O que vai acontecer com esse pino curto, digamos assim? Você acaba fazendo um braço de alavanca e tende a fraturar o resto da raiz. Então, o certo é encosta o pino até o final para poder dar essa resistência maior ou retentividade maior à coroa que você está colocando. Procedimento de cimentação. Agora vem um detalhe muito importante. Por exemplo, eu acredito que o ato mecânico de remover a gota e adaptar... Ficou demo aqui. Vou já falar isso aqui. Olha, deu um erro aqui. O ato mecânico de remover a gota e adaptar o pino é um ato braçal, que eu falo, digamos assim. Ele não te exige muito conhecimento, ele te exige prática. Ou seja, o primeiro que você fizer, você vai esbarrar em uma dificuldade. O segundo vai esbarrar, o terceiro, até que você ganhe a prática. Isso se chama prática. Isso você vai fazer 10 vezes. Se você pega a sua secretária e ensina ela vai saber fazer uma desobturação radicular. É ato mecânico, é puro mecânico. Agora vem a ciência, agora vem um conhecimento que a gente precisa ter para raciocinar com o que a gente tem na bancada. O que eu vou cimentar esse meu pino? Existem várias formas de cimentar um pino e você vai ter que escolher a sua. Vou passar aqui algumas formas de cimentar.
Umas não melhores, mas mais indicadas que as outras, mas isso não quer dizer que se você não tiver aquele determinado cimento, você não vai conseguir fazer. Mas eu vou passar para vocês as dificuldades que são de cimentar com qualquer cimento. Não é que não presta, presta. Mas vocês, se vocês entenderem a dificuldade, é isso que eu digo. Não decore o ato mecânico. O que eu falei até agora foi mecânica. Isso daí é fácil. Como eu falei, se você treinar a secretária, ela faz. A partir de agora, não. A gente precisa raciocinar com o que você tem na bancada. Eu trabalho num lugar, tem isso. Eu trabalho em outro lugar, tem isso. E eu preciso saber de que forma eu vou cimentar com aquele material, com segurança. Existem alguns cimentos no mercado que eles exigem um condicionamento prévio com ácido fosfórico. Agora vamos lá. Vocês lembram que na dentística vocês têm que fazer o ataque ácido e tem que lavar pelo dobro do tempo. Se você faz o ataque ácido em dentina por 15 segundos, você tem que lavar por 30. Essa lavagem por 30 nada mais é que, porque você tem que ter a certeza que o ácido foi embora todo, você removeu todo o ácido. E não é de qualquer jeito que você lava, né? Não é com aquela pressão de água, spray de água. Você tem que lavar com cautela, com segurança. Agora, veja bem, uma cavidade, por exemplo, classe 1, que você está tendo todo o contato ali com as paredes circundantes, você está vendo tudo. Já é difícil tirar o ácido, não é? Não é o ácido esse azul, é o ácido que ficou dentro do túbulo dentinário. Esse eu preciso remover. Imagina que vou fazer uma restauração e eu não tirei todo o ácido. O ácido ficou lá. A sua restauração vai ter uma boa adesão? Não, né? Agora veja bem, se toda essa dificuldade para fazer uma restauração classe 1, ou seja, se na aula de dentística o professor ou a professora falou muito para remover o ácido, que tem que remover com cuidado, 30 segundos, agora tu imagina para tirar esse ácido dentro do conduto. A facilidade que deve ser, a segurança que você tem, que você tirou esse azulzinho, ó, daqui de baixo, ó. Então, assim, veja bem, você tem que remover o ácido. De que forma você vai remover o ácido? É com uma seringa tríplice? Você acha que lavando com a seringa tríplice, mas que a minha seringa tríplice é muito forte a água. Eu coloco a água aqui, olha lá, ela tem que vencer toda essa barreira, né? Até remover o ácido que tá. Eu falo aqui, pessoal, mas é tudo, tá? Então, assim, aqui é fácil de remover o ácido, mas à medida que vai aprofundando, aqui acaba que você não consegue remover de maneira eficiente todo o ácido. E o que a gente vai fazer para ajudar? A gente vai fazer uso de uma seringa. A gente vai colocar a mesma água que sai daqui, água destilada, dentro da seringa. E através de uma cânula, uma ponta de uma seringa, por exemplo, uma agulha de seringa, você vai colocar dentro do conduto até o final. Deixa eu apagar aqui que ficou. Você vai colocar a seringa dentro do conduto e vai fazer com que remova com segurança todo o ácido fosfórico que ficou aqui, beleza? Quantas vezes? Quantas você achar suficiente? 1, 2, 3 irrigações, quantas você sentir necessidade para remover todo esse ácido fosfórico. Removeu todo o ácido fosfórico, eu também não posso usar o meu jato de ar para secar o interior do conduto. Eu vou usar cone de papel absorvente. Isso não tem mistério. É só trocando os cones de papel até aquele cone não vir mais com água. Ou seja, ele veio sequinho, o conduto está seco ou úmido, de preferência, tá bom? Então, é uma secagem com cone de papel, o conduto está pronto. Adesivo. Assim como a gente tem várias marcas, vários tipos de cimento, adesivo também. E assim, isso é uma aula à parte, mas o que eu quero que vocês conheçam assim é o sistema adesivo de vocês. O que aquele sistema adesivo meu me proporciona? Hoje, sabe uma coisa que hoje é bem legal? Que assim, a maioria dos consultórios, a maioria das clínicas, ela já possui esses adesivos aqui dito universais, olha. Adesivo universal, esse,
Esse aqui é universal também. Esse aqui é universal também. Numa outra situação, mas assim, conheça o seu sistema adesivo, se ele pode ser utilizado com ou sem o ácido. E existem vários. Existe o que a gente chama de padrão ouro na literatura, por exemplo, os adesivos que são ditos como ideais, cientificamente falando, e tem os adesivos que são testados muito e que transmitem segurança, tá? Se ficou alguma dúvida de adesivo, depois a gente pergunta, como não é o objetivo da aula adesivo, é um slide que eu gosto muito, mas eu acabei passando para a gente fazer a parte, para não fugir o foco da cimentação do pino. Então, como eu fiz o condicionamento com ácido fosfórico, eu vou utilizar um adesivo que exige essa etapa. Eu posso utilizar o universal? Pode utilizar o universal. Posso utilizar o universal dentro do conduto? Pode, mas tem um detalhe. Todo adesivo universal não polimerizado corretamente, ele é ácido. Adesivo ácido que não é polimerizado com o cimento resinoso, eles são incompatíveis. Então, se você tiver um adesivo universal e cimentar ele e não conseguir fotopolimerizar, o seu cimento depois ele é incompatível. E o que vai acontecer? O pino vai sair. Ele não vai polimerizar de maneira eficiente. A gente volta a falar isso em outra oportunidade, tá? Vamos gravar como se fosse assim um esqueminha. Tem todas essas particularidades. Isso que vai diferenciar um bom profissional, é conhecer o seu material. Você tem que saber o que tem na sua bancada e ter certeza que você está utilizando. Vou utilizar um adesivo convencional de 2 passos, que precisa do ácido fosfórico e um frasco que tem um prime e o bond tudo junto. Aqui, escolhi o âmbar da FGM. Vamos passar de maneira ativa. De maneira ativa é passar, esfregar. Existem uns microbrushes que têm uma ponta ativa maior, especificamente para passar adesivo dentro de conduto. Ah, mas eu não tenho esse microbrush. Posso utilizar um outro? Pode. Qual? O microbrush FFF, o mais fino de todos. Por quê? Porque se você utilizar uma bola grande de microbrush, o microbrush vai descer até aqui, ó. E você não vai passar adesivo nesse final, tá? Então, use o microbrush que chegue até o final do seu conduto. Existem vários no mercado. Então, quando forem comprar, preste bastante atenção no diâmetro do microbrush. Passei de maneira ativa, vou secar. Não é com leve jato de ar. Eu preciso colocar um cone de papel seco para remover o excesso que ficou de adesivo. Porque nesse momento aqui da aplicação, pode ser que eu crie uma poça de adesivo aqui no final que vai impedir o correto assentamento do meu pino. Então, tomem cuidado, eu preciso remover o excesso de adesivo de dentro do conduto com o cone de papel. Mesma coisa quando foi secar o conduto. Usei o cone com o meu conduto, fotopolimerização. Aqui vem um detalhe quando eu falei que eu posso usar o adesivo universal dentro do meu conduto? Pode. Só que eu tenho que ter um conhecimento muito grande de fotopolimerização. Tá? O que é isso? Existem vários aparelhos disponíveis no mercado, tá bom? Vários. E a gente precisa ter uma numeração. Eu digo assim, por exemplo, quando você vai comprar um celular, você sabe todas as configurações, né? Esse é marca tal, tem um sistema operacional tal, ele faz isso, é a velocidade tal de internet. Fantástico, eu não sei isso. Mas tem gente que sabe com propriedade. E o que acontece? Você tem que saber, obrigado a saber com propriedade qual a potência do seu fotopolimerizador. Quantos miliwatts por centímetro quadrado ele solta. Isso é muito importante. Isso vai determinar a qualidade do seu fotopolimerizador. Não é só isso que determina, mas isso já é um fator importante, tá bom? Vou falar um pouquinho agora da qualidade da polimerização. Existem somente 3 fotopolimerizadores considerados ideais hoje na odontologia.
que é o Blue Phase da Ivoclar, o Eripar da 3M e o Valo da Ultradent. O mais conhecido, que ficou por ser um polimerizador muito bom, é o Valo da Ultradent. Ele tem até 3.000 miliwatts de potência. Os outros eles são abaixo de 1.500, essa faixa, de 1.450. Ah, quer dizer que o Valo é o único que presta? Não. Qualquer um desses três são considerados, cientificamente falando, de pesquisa, os melhores fotopolimerizadores que nós temos no mercado. Tá? Mas eu não tenho um desses aí. Quer dizer que o meu não presta? Não, não é isso. Você tem que tomar alguns cuidados que talvez, se você tiver um desses 3 fotopolimerizadores, ele, digamos assim, esse cuidado, ele toma por você. Só que eu não tenho. Eu tenho um polimerizador muito bom, mas ele não é um desses 3 aí. Eu tenho que prestar atenção em detalhes. Então, o que acontece? Primeiro fator, além da potência dele, é o fator de colimação. Colimação, pessoal, é a luz que sai da ponta do teu fotoativador e ela vai em direção lá embaixo, por exemplo, aqui. Então, olha esse polimerizador. Bora encostar ele aqui na abertura do meu canal. Aqui está bem iluminado, mas eu tenho que ver se a luz chega aqui embaixo, porque aqui ó, tem adesivo e eu tenho que polimerizar esse adesivo. Se o meu fotopolimerizador, ao invés de fazer uma luz colimada, ele abre o leque, ó. Ele abre o leque e a potência que nesse aqui, olha, a gente consegue, eu acho que a imagem está boa para vocês. Se a gente vê esse polimerizador, a potência máxima dele começa a partir daqui a perder força. Esse aqui é um pouco mais baixo e esse aqui... Vocês estão entendendo? Está todo mundo calado. Não sei nem quantas pessoas tem, que nem apagou. Olha lá, então, esse aqui, ó, já vem aqui, ó. Se a gente for ver, ó, 10 milímetros, aqui dá 7, aqui dá 4, por exemplo. Então, assim, isso é importante. Potência é importante, importante. Colimação do feixe também é importante. Eu vou cimentar um pino com 16 milímetros. Olha, esse daqui chegou até 10. O meu pino vem até aqui, ó, 16 milímetros, que é um pino, dente anterior, é por aí que vai, tá? Então, um pino 16 milímetros, mesmo que eu use o meu melhor fotopolimerizador do mercado, que disse para mim que polimeriza uma resina em 5 segundos, eu preciso de um tempo maior para polimerizar o adesivo dentro do conduto. Isso é fato, porque se você entender o fator de potência dele, você vai entender que aqui embaixo a força dele não é como aqui em cima. Então, aqui em cima, eu precisaria de 6 segundos para polimerizar. Mas aqui embaixo, eu preciso de um tempo maior. Então, polimerize. O grande segredo, vantagem dos seus trabalhos, se chama capricho. Você tem que ter capricho naquilo que você está fazendo e gastar tempo. Eu vou gastar tempo com o quê? Com ativação, adesão, camada de resina. E isso você tem que gastar tempo. É isso que garante uma longevidade. 40 segundos. Posso polimerizar pela face, digamos assim, pela abertura do conduto ou em dentes anteriores, a tábua óssea vestibular, ela é muito fina e a gente consegue se colocar o polimerizador na região apical pela vestibular. Se eu olho dentro do conduto, eu vejo que a luz chega. Então, por que não colocar? Eu coloco também lá em cima. E a luz chegando, excelente. Na região superior isso acontece. Na região inferior, por ser um trabeculado ósseo mais consistente, a gente tem um pouco mais de dificuldade, tá? Tempo, tá bom? De polimerização. Tratamento do pino. Eu fiz essa inversão de propósito, tá bom? Porque como a gente estava numa sequência do dente, se eu fizesse tratamento do pino e voltasse para o dente, eu acho que fica mais confuso. Além de fazer de propósito, eu consigo dar realmente importância a isso que eu vou falar agora. Sempre, sempre, tudo que vocês forem fazer na odontologia que seja cimentação, coroa, lente de contato, lei, não importa, pino de fio de vidro, cadicana, não importa. Sempre faça o tratamento da peça antes do tratamento do dente.
Tá tudo certo, provei, filé, paciente, senta o paciente, olha, 5 minutinhos aí, pode ler, pega o celular, dar uma olhada. Tratamento do pino, no nosso caso, tá? O paciente está sentado, conversando contigo, conversa com o teu paciente, pergunta da vida dele, como vai, e tu vai tratando o pino. Isso dá um descanso para ele, que estava ali de boca aberta há um tempão, e você garante o quê? Que quando você fizer o tratamento do dente, o pino já está pronto, é só cimentar. Se você passa adesivo e deixa aquele adesivo lá esperando, a tua boa vontade de ir para ele, adesivo, ele puxa água. Ele puxa água, ele molha. Ah, mas está de isolamento absoluto. Show de bola. Mas o teu dente não é úmido. Se for uma restauração, nem se fala, né? A polpa é muita água. Ah, mas o dente é tratado do canal, mas ele puxa do periodonto. Então, o tratamento do dente já tem que estar tratado a peça. Importante sequência de tratamento do pino de fibra de vidro, tá? Limpeza do pino de fibra de vidro, álcool 70. Ah, mas eu vi que pode colocar ácido fosfórico no pino de fibra de vidro. Pode, até porque essa etapa se chama limpeza. O ácido fosfórico vai promover uma limpeza também, tá? Pino de fibra de vidro, posso usar álcool 70? Pode, como? Magase. Usa uma pinça, ou você pode usar uma pinça hemostática, que ela é bem fininha, ou uma pinça Miller. Eu gosto da pinça hemostática, que ela prende o pino e você consegue trabalhar ele sem ele cair no chão, sem ficar faltando. Então, você pinça, passa o álcool com a gaze, espera aquele álcool volatizar e vai para a sequência. Primeiro passo, silanização. Nós temos alguns... todo o tempo ficou assim agora, acho que eu perdi alguma fonte. Todo material, porcelanas, algumas como de silicato de lítio, feldspática, elas exigem uma etapa chamada silanização. O que é o silano? É um agente de ligação bifuncional. Ele vai ser o responsável de ligar. Três empresas para que nós ficássemos atendendo a clientela somente pela matriz, tanto para estar à disposição dos clientes e também da nossa equipe de colaboradores. E outra. Você quer uma pergunta? Até me perdi. Silano é uma molécula de ligação bifuncional. Ela é a responsável de ligar o meu pino de fibra de vidro ao meu adesivo, no nosso caso aqui. Então, é ele o responsável de ligar o adesivo ao meu pino de fibra de vidro. Então, eu passo de maneira ativa e espero volatizar. Quanto tempo? Silano a gente não dá importância, mas olha lá, o silano já foi tanto estudado na literatura que ele já assim, se você secar ele, sabe secador de cabelo? Se você tiver um secador de cabelo pequeno no seu consultório e você quiser secar o silano com ar quente, ele tem uma maior propriedade de união. Então, posso secar? Pode. Você pode pegar um secador de cabelo e secar o silano. Ou seja, o ar quente, ele aumenta essa capacidade de ligação. Então, vai se ligar melhor ao seu adesivo. Ah, mas eu não tenho secador de cabelo. Posso secar com ar? Pode. Usa bastante ar. Quanto tempo? Pode deixar. Só para vocês terem uma ideia, quanto mais tempo o silano ficar volatizando, melhor a ligação. Eles fizeram estudo de 24 horas o silano evaporando e viram que com 24 horas, cada minuto que passa, o silano se liga mais. Mas após 1 minuto, ou seja, se você deixar o silano repousando por 1 minuto, o que passa daí não é tão significante, ou seja, o poder de união dele, com o passar de tempo, não é tão expressivo assim. Mas quanto tempo eu preciso esperar? Espera aí uns 30, 60 segundos o silano evaporar todinho. Pode usar o ar ou pode deixar ele na bancada. Após isso, a gente vai passar o adesivo. Uma coisa que é importante, pessoal, em cimentação, é vocês não misturarem marcas comerciais, tá? É uma etapa muito delicada do seu procedimento, é uma etapa que garante longevidade. Então, se eu trabalho com adesivo da marca X, eu vou trabalhar com cimento da marca X, tá bom? Às vezes ocorre uma incompatibilidade que pode ser um ponto de fracasso, numa queda, numa soltura, enfim. Procure trabalhar com o mesmo sistema adesivo. Passei o sistema adesivo no conduto, vou passar o sistema adesivo no pino. Passa de maneira ativa. Agora que é importante tomar cuidado. É uma camada muito fina, sabe assim,
pincelada ali, passa bem, esfrega, joga bastante ar, porque qualquer volume em excesso que você deixar aqui, ou qualquer volume em excesso do adesivo que ficou dentro do conduto, vai causar uma intercorrência, ou seja, o seu pino não vai mais descer como descia na sua prova, que você foi radiografar, porque quando você foi radiografar, não tinha adesivo no conduto e não tinha adesivo no pino. Então, a gente precisa que a camada de adesivo do conduto e do pino seja a mais fina possível. Neste nosso caso aqui, como é pino de fibra de vidro, a gente precisa fotoativar. A fotoativação do pino é mais tranquila, é o tempo que a gente preconiza dos 10 segundos, porque é muito mais fácil o meu fotopolimerizador alcançar todas as regiões do pino. Polimerizei o pino, aí sim, olha lá. Quando é que no pino de fibra de vidro, é só a gente entender, que momento do pino de fibra de vidro eu vou para o meu paciente? O que vocês acham? Assim, polimerizei, aí eu deixo na bancada e peço o paciente deitar, aí eu vou fazer tratamento da raiz, do conduto, no caso, né? Que momento vocês acham que a gente deixa o pino na bancada? É no momento da fotopolimerização, no momento que eu passo o adesivo ou no momento que eu deixo o silano? Eu vou clicar aqui no chat e quero que vocês escrevam aí, por favor. Olha, a sala de espera tá aberta, não tem sala de espera aqui comigo não, eu libero tudo. Tem aluno que não está conseguindo entrar, eu não posso fazer nada porque eu já desabilitei a sala de espera, tá? Vamos lá. Que momento eu deito o paciente para trabalhar o conduto? Depois que eu polimerizei, após eu ter passado adesivo ou após eu ter passado silano? Está aberto o chat, pode escrever. Pode ser no grupo, Thiago. Bota tudo aí, não tem medo não, cara. A gente está aqui para aprender, bora aprender. Aí eu vou explicar para vocês e vocês vão tentar entender. Quem não entendeu, aí fala. Olha, alguns já falaram aqui. Nós temos 3 opções, tá? Nós temos aqui 36 pessoas. Apenas 2 pessoas responderam, tá? Pode colocar no grupo geral. Não tem problema não. Não fiquem com medo. Tem que perder esse negócio de falar, pessoal. Quem quiser falar, pode falar. Quem quiser escrever, pode escrever. E a gente, esse momento aqui, ele tem que funcionar muito igual como uma aula aqui. Se a gente tem a oportunidade de falar, pode falar. Se a gente vai atender o paciente, após ter passado silano, professor. Isso, né? Alguém não entendeu? Após ter passado o silano? Por que a gente passa o silano e vai atender o paciente? Quem foi que falou? Eu acho que é pelo tempo que fica volatilando. Isso, né? Lembra que eu falei que tem estudos que até 24 horas, se o silano ficar volatizando, a gente consegue uma adesão maior? Então, por que não ganhar esses 5, 10 minutos extra, né? Quanto tempo você acha que você demora para passar adesivo e polimerizar? É rápido, né? Bora lá botar 1 minuto que você vai disponibilizar após o preparo do dente. Aí você preparou o dente, pega o seu pino com o silano já, tá? O silano tem que estar lá, volatizando. Aí você passa o adesivo, joga o jato de ar, polimeriza por 10 segundos. Eu acho que não gasta 1 minuto. Mesmo que a gente se atrapalhe um pouquinho ali, máximo 1 minuto. Pronto, o pino está pronto e você ganhou ali uns 5, 10 minutos de silano volatizando. Ou seja, eu vou ter um silano mais ativo para se ligar com o meu adesivo. Beleza? Isso serve para tudo. Coroas de porcelana, pino de fibra de vidro. Onde eu usar silano, eu posso utilizar desse artifício. Só posso utilizar desse artifício se eu tiver o conhecimento do silano, tá bom? Senão, não vou saber. Vamos embora. Cliquei no chat, travou aqui.
Vamos lá. Cimentação. Aí, cimentação, pessoal, olha só. Tem cimento para chuchu. Cimento para caramba. Tem cimentos que são autocondicionantes. Autocondicionante. Não precisa de nada. Adesivo, ataque ácido, nada. Seca o conduto, joga o cimento. O pino não, tá? O pino, a peça, a gente tem que fazer tudo igual. O autocondicionante é prudente. Por quê? Se eu entendo que o cimento autocondicionante ele se liga à molécula de cálcio, por exemplo, o cimento que é autocondicionante, se ele se liga à molécula de cálcio, cálcio não tem no dente, cálcio não tem no pino, cálcio não tem na minha coroa de porcelana. Então, aqui na coroa de porcelana, no pino, eu tenho que fazer igual. E no dente, o dente tem cálcio. Se eu usar ácido fosfórico, o que acontece? Perde cálcio. Eita, se eu usar o cimento autocondicionante e remover cálcio, vai ser pior, porque ele se liga ao cálcio. Então, no dente eu não faço nada, tá? Mas lembra do que eu falei? Se a gente trabalha com adesivo de uma marca, vamos tentar trabalhar com o cimento da mesma marca. Se eu estivesse utilizando o cimento da 3M, tem um Relayex da 3M, tem um Relayex Ultimate da 3M, tá bom? Se eu estiver trabalhando com um adesivo da Evocler, tem um Variolink. E assim por diante, tá bom? Procurem trabalhar sempre com a mesma marca. O cimento da Alcencore é um cimento muito bom para cimentação de pino. O Alcencore. Existem dois tipos de alcem. Tem um alcem dual, que é o meio laranjadinho, e o Alcencore. Normalmente, eu tento passar para vocês materiais que a gente encontra aqui na clínica da Examage. Eu não vou botar aqui materiais que a gente não encontra. Por quê? Porque fica mais fácil vocês visualizarem o que eu estou falando. E não é porque X material não tem aqui que não presta. Esse é um cimento muito bom mesmo. Quem já teve a oportunidade de apertar este êmbolo aqui para sair o cimento por essa ponta, já sabe que é dificuldade na vida. Então, esse cimento ele tem uma carga muito grande. É como se fosse uma resina fluida. Não resina fluida, mas uma resina composta fluida. É muito duro de apertar, ou seja, você vai preencher os espaços que ficaram vazios entre o pino e o dente com material de altíssima resistência. E com essa cânula, esse biquinho fino, você vai conseguir ter certeza que você colocou o cimento resinoso lá no final do seu conduto, para ele automix, seguro e confiável, tá bom? Além do mais, é um produto barato. Os produtos da FGM, não é que eles não prestem, eles são muito baratos, porque são empresa brasileira, não tem taxa de importação, empresa daqui. Só que o que acontece? As melhores revistas de pesquisa científica se publica no idioma inglês, né? Por quê? Porque os caras de lá que vão mandar, digamos assim, de certa forma. Quando o revisor de uma revista pega um trabalho de vocês para ler, aí ele vai ver Alcencore da FGM, eu não conheço esse cimento. Por quê? É um cimento brasileiro, uma empresa brasileira. Mas não é porque não presta. É porque ela só vai se tornar uma empresa ao alcançar patamares maiores quando ela se tornar uma empresa multinacional, ou seja, quando todos começarem a saber quem é a FGM de fato. Mas é um cimento que a gente testa, um cimento muito bom. Não serve para tudo. Esse slide que eu coloquei aqui, ele resume um pouquinho o que eu coloco de adesivo, o que eu coloco de resina, porque tudo que está aqui é bom. Não tem que ter dedicação. Vários adesivos no meu consultório, vários cimentos no meu consultório, várias resinas no meu consultório, precisa. Se você quiser fazer um trabalho de qualidade, você precisa, tá bom? Não tem um que é aquele pau para toda a obra. Não tem. Ele serve, mas se você quiser trabalhar com excelência, não serve, tá bom? Após colocar todo o cimento no conduto, eu vou e coloco o meu pino. Esse cimento, pessoal, ele tem uma vantagem. Não é todo cimento que dá para fazer isso, tá? Você consegue realizar o preparo desse pilar que fica, sabe, depois da férula, lembra da férula? Olha, férula, e aqui eu vou ter que, não tenho que fazer a minha estrutura, que é o pilar protético aqui, isso aqui tudo tem que ser resina composta, né? A gente cimenta no conduto, depois vem com a resina composta e modela.
esse cimento resinoso, como ele tem uma carga muito grande, a gente consegue fazer esse pilar protético com o próprio cimento. Antes disso, tem esse trabalho científico que é muito bom. Olha lá. O que ele fez? Lembra do meu silano, que quanto mais tempo ele ficar volatilizando é melhor? Mas antes disso, eu só sei por quê. Porque tem um trabalho que alguém fez que isso mostra. Se eu tiver um secador de cabelo, é melhor. Então, tudo isso vai melhorando a adesão. O Alcencore, o que foi que a pessoa fez? Ao cimentar pino de fibra de vidro. A gente sabe que, olha lá, o nosso fotoativador, ele vai ativar aqui, né, a luz. Se ele ativar aqui a luz, ó, a luz vai chegar aqui bacana, vai chegar aqui bacana, e vai perdendo força, vai perdendo força. Talvez aqui a nossa luz não consiga ter uma eficiência boa no cimento, tá bom? E o que a gente vai fazer? Esse cimento, ele é dual. Ele tem uma polimerização química, ele polimeriza com o tempo, e uma fotoativação também. Então, ele é dual. Ele polimeriza pelas essas duas etapas. O que esse trabalho fez? Esse trabalho cimentou pino de fibra de vidro. Não, tô dentro do carro. Alô? Quando eu estou assim, eu não consigo ter muito domínio do Zoom. Não é por nada, não. É porque Não tá como a gente vê a tela, eu não consigo mutar todo mundo, fica complicado. Eu não tenho aqui essa opção. Tem que sair da apresentação. Então, verifique os microfones de vocês, por favor. Senão eu tenho que sair da apresentação para poder... não tem aqui. Não tem nenhuma posição. Então, olha lá. A Regiane que está com o áudio ligado, professor. Ela, então eu consigo. A Edmara também tá. Bora lá. Porque nessa minha tela aqui, quando alguém fala, ele puxa para cá. Aí eu consigo ver. Eu só estou vendo uma janelinha aqui, porque se eu colocar muita janela, eu não vejo minha apresentação. Que é muito parecido com o que vocês estão vendo aí meu. Vocês estão vendo a minha apresentação e eu do lado. Aqui é igualzinho. Então tá, vamos lá, do pino de fibra, tá. A luz não chega aqui embaixo, tá? Isso serve, pessoal, quando eu falo dessa maneira, o que eu vou falar agora, aí vocês têm que visualizar em que situações vão servir. A gente não consegue, vocês nunca vão ter conhecimento 100% do que um professor, de um amigo fala. A gente tem que pegar aquele conhecimento. Vocês pegaram hoje o conhecimento do silano. E vocês têm que levar esse conhecimento do silano. Eu vou usar silano. Eu escutei já que tem que esperar volatilizar o silano. Mas não era no pino. Era, mas é a mesma coisa. É silano, entendeu? A propriedade não é do pino de fibra de vidro, é do silano. Nós estamos falando aqui, cimento resinoso. Alcencore foi testado por essa revista aqui. O que ele testou? Ele cimentou, do jeito que está aqui o pino, mas ele não utilizou a luz. Ele deixou lá um tempo. Aí ele esperou, olha lá. 1 minuto, imediato. Colocou o pino, ativou com a luz. Colocou o pino, 1 minuto esperando, luz. Colocou o pino, 3, colocou o pino, 5 minutos. E o que ele viu? Que assim, como ele é dual, ele tem uma polimerização química, né? Ele vai polimerizando quimicamente. A organização dessa polimerização química, as moléculas, elas são mais organizadas, ou seja, elas não ficam tão excitadas quando a gente joga a luz. Se eu polimerizo com a luz, as moléculas é como se tomassem um susto e elas contraem. Se a molécula contrai, o que acontece com o meu cimento? Contrai. O cimento contraindo, o que acontece com o meu caso clínico? Nesse caso aqui, o cimento contraindo, ele vai ficar menor que o meu conduto, ou seja, eu perco resistência de união naquela contração. Isso acontece com resina. Então, não estou falando nada de novidade. Cimento resinoso. Resinoso tem resina. Se a luz contrai, um pino de fibra de vidro que contraiu, ele vai ficar folgado. Então, se eu espero um tempo para polimerizar, o que ele viu? Que quando a polimerização era tardia, ou seja, eu coloco o meu pino, dou um tempo para ele ali polimerizar, depois eu venho com a luz, a contração era menor. Mais uma dica. Então, eu não preciso ter pressa. Não preciso botar o pino e polimerizar. Coloco o pino, vou fazendo meu chapéuzinho. Quando eu escrevo, tem que clicar. Vai lá. Vou fazendo meu chapéuzinho, olha lá. Aqui é o meu pino e eu preciso fazer esse pilar aqui, ó. Então, eu vou fazendo.
com o meu próprio cimento resinoso, tá? Dá para fazer com todo o cimento resinoso? Não. Não, não e não, tá? Não. Você só vai poder usar cimento resinoso para fazer esse pilar protético quando for um cimento resinoso que tenha elevada carga. Hoje existem resinas Flow, por exemplo, a Grandioso Heavy Flow. Existe uma resina da Voco que você consegue fazer tabletops com resina Flow, consegue fazer uma capa para uma coroa de molar toda de Heavy Flow, porque uma resina parece uma resina composta líquida, ela tem uma quantidade de carga muito grande. Então, todo cimento resinoso que tiver uma quantidade de carga grande, a gente consegue fazer isso, tá? Nesse caso aqui, como foi usado ao Sencor, dá para fazer. Faz o pilar. Às vezes, você não consegue fazer isso aqui de uma lapada só. O que que você faz? Faz um pouquinho, dá uma ativação ali por 3 segundos, que é para dar uma endurecida, uma polimerizada. Aí coloca mais um pouquinho. O que fica aqui na seringa, olha, o cimento resinoso que fica aqui, ele te dá um intervalo de uns 40 segundos para te trabalhar. Ou seja, se tu abandonar a resina, o cimento resinoso na mesa, e depois de 40 segundos pegar, tu não consegue apertar. Porque depois disso, aqui também começa a reagir quimicamente e endurece, polimeriza, tá? Então, coloca um pouquinho. Se você conseguir colocar de uma vez só, porque, olha, começa a escorrer. Então, tem um determinado momento, olha, como estava aqui, polimeriza um pouquinho. Aí você consegue realizando o seu pilar protético com economia de material e já deixa ele num formato legal. Polimerização final. Aí, gastando esse tempo, você já ganhou o quê? Bora botar em pelo menos 1 minuto, 2 minutos fazendo isso. Aí sim, você já começou a ter a polimerização química dentro do conduto, e aí você faz uma polimerização final. 120 segundos. Você vai usar seu tempo agora para polimerizar. Você tem que ter certeza que o pino de fibra de vidro no interior do conduto está todo ou quase todo polimerizado pela luz. Então, use luz. Pela oclusal, incisal, aqui no caso, vestibular, lingual, mesial, distal, gastem o tempo nessa fase aí de polimerização. Após isso, seu pino de fibra de vidro está acabado, tá? Como a gente começou a falar na aula passada, aqui que era para parar a de hoje, aí eu era para parar aqui, ela foi só um pouquinho, não foi? Então a gente vai continuar, tá? Então, use o tempo para polimerizar seu pino de fibra de vidro. Vamos falar agora de pino de fibra de vidro anatômico. Tudo bem? Dá tempo. Bora falar dele. Nós falamos do pino de fibra de vidro convencional. Quando o conduto está bem selado. Teve uma pergunta na aula passada, eu não respondi ainda, foi de propósito. Mas olha lá. Qual pino que eu devo usar? Eu não entendi, não sei quem foi que perguntou assim. Qual desses pinos que eu vou usar? Não entendi. Você vai usar o pino de fibra de vidro que mais se adapte no seu conduto. Se eu tenho esse conduto e eu coloco esse... Lógico que a gente não tem essa imagem, né? Mas a gente tem uma imagem radiográfica que a gente acha um pino de fibra de vidro compatível. Se eu tenho esse conduto aqui, olha lá, não tem pino, esse aqui é um pino de fibra de vidro número 3, não tem pino de fibra de vidro que preencha essas paredes aqui, ó. Tá muito folgado. Então, radiograficamente, eu já consigo ver. Eita, esse canal tá muito volumoso. Eu vou precisar lançar a mão de um artifício. Agora, eu vou abrir o chat. Vocês estão falando muito pouco hoje. Tem gente pra caramba. Eu vou abrir o chat aqui. Não é no privado. A dúvida de um pode ser a dúvida do outro, tá? Eu quero saber de vocês o seguinte. Tudo que eu falei até então foi uma cimentação convencional, bora chamar dessa forma, com cimento resinoso, qualquer um que vocês tiverem na cabeça de vocês. Tá ligado? Mas já parou. Qualquer resinoso que tiver na cabeça de vocês, tá? E eu quero que vocês visualizem assim, caso clínico. O paciente chegou assim, vocês fizeram um tratamento, que foi o que a gente fez, tá? Aí você vai chamar o outro paciente, é pino também. Nesse dia vocês tinham que cimentar 2 pinos. Aí você cimentou o primeiro, que foi esse primeiro paciente. Aí você chama o seu segundo paciente, é esse aqui, ó.
Mesmo pino, ó, amarelo, amarelo, você só tem esse pino que é o 3. Não tem pino mais grosso, é o 3 é o mais grosso, já coloquei, deu certinho, olha, chegou no final da guta, radiografei, tá lá no final, beleza. Aprendi que tem que passar álcool, silano, adesivo no pino, no dente, aprendi tudo, vou cimentar. A pergunta é essa: o que é que vai acontecer com este segundo paciente que você fez tudo que foi dito nesse primeiro, cientificamente está correto, mas esse caso clínico é outro. E o que é que vai acontecer com esse paciente aqui que não acontece com esse? Vou abrir o chat aqui. Vamos lá. Se quiser falar, pode falar. Eu falei chat porque eu sei que a galera não curte muito falar. Eu acho que quando cimentar vai ficar muito largo. Não, vai ficar largo, mas o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Vou começar a puxar mais aí a discussão. O que é que vai acontecer com esse paciente, com esse espaço vazio, que normalmente acontece com esse também, tá? Mas assim, não é tão sensível. Aqui acontece, sempre vai acontecer. Só que aqui vai acontecer, mas vai causar um prejuízo que esse aqui, por ser mais fino ou o pino está colado no dente, o que acontece com esse segundo caso aqui não causa tanto prejuízo. Eu acredito que na hora da mastigação, o cimento ele vai fraturar e o pino vai soltar e vai cair. Outro. Vai ter uma camada maior Rachadura no pra tecimento. preencher. Uma camada maior de cimento para preencher, mais espessa. Isso. Outro. Camada muito espessa de cimento não vai causar sensibilidade ou algo assim, ou fraturar o elemento. Outro. Prejuízo na adesão. Outro. Vai ter contração de polimerização, daí usar pinos acessórios. Acredito que quando for polimerizar, ele pode contrair. Outro. Tá, então vamos lá. Não tem mais ninguém? Vamos entender, tá bom? Nesse primeiro caso aqui, o que vai acontecer que eu falei de... Bora tentar esperar 3 a 5 minutos quando a gente coloca o cimento. É para evitar o quê? Contração. Contração de polimerização. Evitar, reduzir. A resina, ela contrai. Contrai, não importa, tá? Vai contrair. Só que a contração de polimerização aqui, se você tomar toda a cautela, ela vai contrair. Mas ela vai contrair um percentual muito pequeno, que talvez não cause nenhum prejuízo para aquele pino, adesão, falando de adesão. Nesse caso aqui, vai contrair muito. Por quê? Porque eu vou jogar cimento resinoso fluido aqui dentro, e mesmo que eu espere a presa química, a luz que vai finalizar, vai contrair muito. Vai saltar, pessoal, praticamente vai saltar. Se tiver uma boa adesão nas paredes do cimento, ele vai tensionar tanto a parede que se tiver muito frágil, você acaba até fraturando a raiz do dente do paciente. Então, assim, nesse caso aqui, o nosso calcanhar de Aquiles se chama-se contração. Contração. Não vai causar sensibilidade porque o paciente já está tratado do canal. Não vai fraturar na mastigação porque o dente vai ficar praticamente solto. Pode ser até que frature por outro motivo. Não teve retenção, a coroa soltou, alguma coisa desse tipo. Mas entendam que, nesse caso aqui, o meu ponto forte vai ser a contração. E eu tenho que ter esse controle. Se a bronca que eu tenho aqui é a contração, eu tenho que dar meu jeito de resolver essa contração. E aí, entre essas duas opções que nós estamos aí,
pino de fibra de vidro anatômico, pino de fibra de vidro Cad-Cam. As únicas formas de resolver esse pepino aí. É desses dois aí. Vamos falar primeiro do pino de fibra de vidro anatômico. Esse caso aí foi o pino de fibra de vidro Cad-Cam. Olha lá. A gente consegue fazer... Eu peguei esse gatilho aqui porque a gente consegue fazer pino de fibra de vidro anatômico de duas maneiras. Eu consigo fazer diretamente na boca do paciente, ou eu consigo moldar essa realidade e fazer meu pino aqui. Lógico que esse aqui foi Cad-Cam, mas eu consigo fazer meu pino de fibra anatômico aqui também, tá? Então, olha lá os canais volumosos, que a gente vê que o pino vai ficar sambando lá dentro, e a gente vai fazer o nosso pino de fibra de vidro anatômico. O que está em vermelho aí, pessoal, é a quantidade de cimento resinoso que iria ficar caso eu não fizesse anatômico. Então, uma quantidade muito grande. E a gente precisa resolver esse pepino aí. Os materiais que nós vamos realizar, muito parecido. Novidade que eu preciso ter um lubrificante, tá? Não pode ser vaselina, tem que ser um lubrificante à base d'água. E uma resina. Lembra que eu falei de não misturar os sistemas? A gente não mistura o adesivo, os sistemas. Se você puder trabalhar com o mesmo sistema na indústria, não gera o caso de ter alguma incompatibilidade. Isso não é muito testado. Sabe por que não é muito testado? Porque normalmente um pesquisador, ele tem uma empresa que custeia ele. Se eu tenho uma empresa que me custeia, que é a FGM, não é que eu não fale mal da FGM, mas a gente não fica falando que não dá certo com adesivo. A pessoa, se você disser, olha, esse adesivo aqui só dá certo com esse cimento. Aí, pô, a empresa dá uma quebrada. Então, normalmente as pessoas não testam muito isso. Mas materiais dentários, eles sempre orientam a gente a não confundir, não misturar os materiais. Esses materiais que nós iremos utilizar, tá bom? A etapa inicial é a mesma, eu preciso usar as brocas, largo, preciso usar de qualquer forma, não tem diferença nenhuma, eu vou precisar utilizar. A única diferença é que eu vou ter que acrescentar resina composta ao redor do meu pino, para preencher. O espaço que seria de cimento, eu vou preencher com resina composta. Aí vem a pergunta assim, mas resina composta contrai também? Contrai, eu sei que contrai. Só que a gente vai polimerizar fora da boca. Eu não vou polimerizar dentro do conduto. Eu modelo, polimerizo um pouquinho, está lubrificado. Se eu não lubrificar, não vai sair. Lubrifiquei, coloco a resina assim, ó, vou espalhando com o meu dedo mesmo. Vou espalhando, coloco no conduto, vou modelando. Ficou modelado, é só terminar a parte do pilar protético. Acabou. Porque agora esse pino de fibra de vidro aqui está bem justaposto no meu conduto e agora a minha camada de cimento que vai contrair dentro do meu conduto vai ser muito igual ou até menor que o nosso primeiro caso clínico de hoje. Então, o que eu mudei? Qual foi a única diferença que eu fiz nesse caso clínico aqui? Foi acrescentar resina composta. Só, galera, ó, teve silano, teve adesivo, toda aquela etapa de preparação do pino, álcool 70, silano, adesivo, polimeriza, normal. Aí o que acrescentou? Resina composta. Coloco resina composta ao redor do meu pino, fotoativo. Coloco resina composta, fotoativo. Lembrando que tenho que estar testando, olha, coloco, tiro um pouco fotoativo, coloco, tiro um pouco fotoativo. Se eu colocar de uma vez, mesmo lubrificado, e fotoativar, não vai sair. Tem que ser devagar. Por isso que, às vezes, é melhor fazer aqui. Porque o meu risco de fazer aqui, e se eu não tiver tanta habilidade de fotoativar aquele pino lá dentro, para tirar, dá uma dor de cabeça. Se eu fotoativar meu pino e ele ficar preso aqui dentro, eu ainda posso quebrar ou posso vazar de novo, que esse material ele pode ser duplicado até 2 vezes, com segurança,
posso duplicar de novo e faço de novo. Quando eu faço aqui, o trabalho é muito maior, tá bom, pessoal? Tá tudo certo? Tá tudo certo? Pronto, ninguém falou nada, tá bom. Fechei o chat, bora lá. Polimerizei, aí agora fica o pino de fibra de vidro anatômico, remodelado com resina. Cimentação convencional, tá bom? A cimentação desse pino aqui, pessoal, aí já é muito parecido com uma restauração. Não precisa mais passar silano aqui, tá? Porque não tem sílica. Resina composta, a gente usa silano para resina composta. O que está aqui fora? Resina composta. Como tinha isolante aqui, material à base d'água, lubrificante, o que eu tenho que fazer aqui? Limpar bem. Posso usar ácido fosfórico? Até deve, porque fica algumas retenções aqui às vezes, que uma lavagem acaba não removendo. Então, eu uso o ácido fosfórico nessa parte que vai ser cimentada, só para limpar a superfície, tá? O ácido fosfórico aqui não é para desmineralizar, é como função de limpeza. Aqui dentro ficou lubrificante à base d'água e eu vou fazer a remoção dele. Eu vou abrir o chat, porque são coisas assim, pessoal, essa aula devia ser muito bem conversada aqui. Vou abrir o chat e eu quero perguntar para vocês por que a gente não pode usar vaselina aqui. Essa é fácil. Tá todo mundo aí? Cadê o pessoal que gosta de falar? Tem que falar, pessoal. Quanto mais cedo vocês perderem essa timidez, digamos assim, mais vocês vão conseguir ter um sucesso. Às vezes não vai ter nada, mas vocês conseguem ter mais, não é lábia, mas papo para bater com o paciente. Tem que conversar. A paciente vai no nosso consultório às vezes só para conversar. Ele nem deixa tu fazer nada, fica só querendo conversar. E isso é legal, porque te fideliza. A gente sabe que materiais como vaselina, eles são... Quem já se sujou com vaselina ou manteiga e já tentou tirar da mão, é fácil ou é difícil? É difícil pra caramba, né? Tu lava com sabão e não sai. Imagina tu vaselinar aqui dentro do conduto. Que dia tu vai conseguir tirar essa vaselina daí? Se tu tirar, tu pode fazer ataque ácido, às vezes ainda fica vaselina. E isso vai comprometer muito o teu sistema adesivo. Muito, tá bom? Galera, vaselina na odontologia, cara, sabe quando tu usa? O paciente está com o canto da boca ressecado de tanto abrir a boca, aí tu pega uma vaselina e passa. Deixa eu ver outra situação que tu usa vaselina. Na odontologia, cara, não acho que... quando tu faz aquela moldeira individual na prótese total, tu põe um pouquinho na placa de vidro. Porque se tu colocar muito, a vaselina também pede a polimerização do acrílico, entendeu? Então, assim, cara, vaselina... Na dentística não existe, mas na prótese ainda pode ser que tu use em raras exceções. Lubrificante à base d'água. Fechou, tá? Não se usa em procedimento nenhum. Olha, vocês lembram da dentística que a gente não usa nem para isolamento absoluto? Eu vou passar um lubrificante para passar no isolamento absoluto. Vaselina? Não, Deus o livre, vaselina nunca. A base d'água, olha lá, pode passar um anestésico tópico, mas vaselina, esqueçam, tá? Vamos embora. Cimentação, como eu falei, ácido fosfórico, adesivo, fotoativou. Pino, agora sim, olha lá. Como a gente já matou a charada da etapa no primeiro caso clínico, aqui fica mais fácil, né? Primeiro passo, trabalha o pino, trabalha a peça, trabalha a coroa, trabalha a prótese, o dente está esperando, a hora que o paciente senta. Depois é o dente. Ácido fosfórico, adesivo, fotopolimerização. Olha, vejam bem aqui.
Esse nosso tratamento aqui, ele é um tratamento com base em adesivos que necessitam do ácido fosfórico, tá? Não é obrigatório, mas eu não posso usar qualquer adesivo. Eu tenho que ter um adesivo que seja um adesivo autocondicionante. Existem adesivos que não precisam de ácido fosfórico e dentina. Aqui só é dentina, aqui não tem esmalte. Adesivos tipo Clearfield, tipo Palfic, eles são adesivos dito autocondicionantes, ideais para cimentação nesse caso. Ah, mas o adesivo universal, me falaram que ele pode ser utilizado sem um ácido fosfórico. Pode. Mas lembra do que eu falei no início? Que se eu passo um adesivo universal aqui dentro e não fotoativo ele, eu crio uma superfície ácida que vai formar amina terciária, que vai impedir o meu processo de adesão. Aí vem você, cara, mas eu comprei esse adesivo da 3M Universal, muito bom, só uso material bom e meus trabalhos, meu pino não fica. Mas é porque eles desconheciam até então que eu precisava fotoativar aqui embaixo para garantir que o meu adesivo polimerizou completamente para não ser formado aminas terciárias que impedem a união do meu cimento com o adesivo. Porque olha lá, qual é o processo de união aqui? É dente, adesivo, aí depois vem cimento. Se no meu adesivo fica ácido, o meu cimento não cola. O adesivo vai ficar no dente, mas o cimento vai sair. Então vai remover o seu pino. Depois a polimerização. Olha lá, não mudou praticamente nada. Ficou muito parecido com o que estava. Tá bom? Avaliar cuidadosamente o remanescente dentário, coroa e raiz, planejamento restaurador e oclusão. O que isso quer dizer, pessoal? A gente parte desse pressuposto que nós temos até agora duas alternativas para fazer. O que a gente vai fazer nesse caso clínico? Eu mostrei para você 2 casos clínicos até então. Primeiro, nós usamos o pino de fibra de vidro sem procedimento nenhum adicional, cimentamos. O segundo, o outro paciente que veio logo após, eu tinha o mesmo material, eu tinha tudo igual, só que a raiz estava mais larga, o volume era maior, e eu precisava resolver esse problema. E eu consegui resolver com o material que eu tenho simples no consultório, que é resina composta. Não tem nada de novidade aqui para vocês. Considerar os princípios para emprego do agente de união escolhido. Determinar o pino sendo empregado e considerar os princípios para emprego do agente de união escolhido. Eu tenho que conhecer o que eu tenho na minha bancada. O que eu tenho de adesão na minha bancada? Eu tenho esse que eu mostrei para vocês, é isso aí. Eu tenho um adesivo autocondicionante, um cimento autocondicionante, adesivo autocondicionante e cimento autocondicionante se ligam a cálcio. Não posso usar ácido fosfórico na dentina, tá bom? Eu não consigo ler o chat aqui, tá, pessoal? Aparece o balão, mas se eu clicar, sai dessa tela aqui para mim. Aí é só um trabalho, acho que não cabe aqui, então. A gente consegue ver só assim, pessoal. Bora lá. É um trabalho que foi feito com vários tipos de materiais para testar resistência. Olha, pino de fibra de vidro. Deixa eu tirar aqui o balão para ler. Pino de fibra de vidro mais núcleo de resina composta. Pino de fibra de vidro mais núcleo de resina composta convencional. E aquela diferença, olha, com férula. Lembra da férula? E sem férula. E o que ele mostrou nesse trabalho aqui? Deixa eu adiantar aqui que a gente vê. Os trabalhos que foram feitos com os materiais que vocês utilizaram, em termos de fratura, por exemplo, se você está colocando um pino com proteção do remanescente coronário, que queria proteger os trabalhos, independente do material, se você fez anatômico, se você fez de cadicam, se você fez de metal, independente do trabalho, o que protegia mais a coroa, o dente, era a férula. A férula. Por isso que, no início da aula de hoje, eu falei para vocês que os pinos de fibra de vidro estão sendo cada vez menos utilizados na região posterior, desde que tenha
áreas que mostram isso. Tá? Vamos lá. Eu acho que a gente consegue terminar. A gente consegue terminar sim. Pino de fibra de vidro Cadicam. O pino de fibra de vidro Cadicam, deixa eu abrir o chat para ler, que eu estou incomodado aqui. Tá, deixa eu ver as outras perguntas aqui. Tá. Dessas outras perguntas, eu vou conversar com vocês mais no final, tá? Porque são perguntas que exigem uma outra aula. Mas essa daqui, a última da Lidiane, é legal. Caso de que o conduto seja mais largos, ela escreveu no privado, eu vou ler, tá, Lidiane? Desculpa. Casos que o conduto seja mais largo, é melhor fazer um pino anatômico ou posso utilizar pinos acessórios? Veja bem, quando o conduto é muito largo, se você consegue preencher ao redor do pino com pinos acessórios, show de bola. Tem um pino de fibra de vidro da Voco, eu esqueci o nome dele agora, que ele, pessoal, sabe aquela brincadeira que a gente tinha quando eu colocava várias varinhas assim, soltava que elas abriam? Pega vários palitinhos de fósforo e coloca assim e solta, eles vão abrir, né? Tem um pino de fibra de vidro da Voco que é desse formato. Você cimenta ele, coloca ele um pino, aí você remove o acessório e ele abre dentro do conduto. Ele forma como se fosse uma rede, como se fosse um bambuzal assim, sabe? Parece uma palmeira com vários galhos. Ele é muito bom, só que ele é muito caro. Você pode fazer o mesmo com o pino de fibra de vidro anatômico, que dá mais trabalho, mas se torna um pino de fibra de vidro barato. Os pinos de fibra de vidro acessório, eles funcionam com o mesmo princípio. Se você colocar o pino de fibra de vidro acessório com a mesma segurança que você faz o anatômico, ou seja, se você consegue reduzir a quantidade de cimento resinoso com pino de fibra de vidro acessório, show de bola. Eu acho mais difícil. Eu acho que para você dar porque o pino de fibra de vidro fica assim, né, no conduto. Para você preencher em volta e reduzir essa quantidade de cimento significativamente, eu acho que fica complicado. Mas se você tiver essa habilidade de ir colocando os pinos acessórios ao lado do principal, não vejo problema nenhum. Só que é mais um material que você tem que comprar. Pino de fibra de vidro acessório. Aí você vai colocar quantos? 3, 4? Então aí você vê. Essa pergunta é interessante porque te transmite uma base. Você tem um conhecimento. Eu posso colocar pino de fibra de vidro acessório? Pode. Aí você justifica de que maneira você coloca. Show de bola. Pino Cadicam. Então, esse paciente vocês já conhecem, né? O paciente chegou assim no consultório, com a coroa na mão. E já tinha colado em 2 profissionais e não resolvia. Meu cimento não é melhor que o dos outros profissionais. Pode ser que eu tenha uma habilidade de conhecer a técnica dentina úmida, mas quando o pino é curto, nesse caso aqui, tá caindo. Olha o pinozinho aí. Não era nem pino, né? Era um preenchimento de resina composta. O que foi feito? O paciente tinha feito de canino a canino zircônia. Canino a canino zircônia. Recente, não tinha 2 anos. E estava caindo esse pino. Removi todo esse material que tinha aqui, resina composta, pega a broca. Aqui é zircônia, isso aqui é muito duro. Não te preocupa que a tua broca não vai desgastar isso aqui tão fácil, tá? Moldei o conduto. Essa técnica de moldagem é uma técnica, não é difícil de fazer. Ela exige um pouquinho só de paciência, de organização, mas é uma técnica muito simples de fazer. Isso aí, quando o professor de vocês... Eu não sei se eu vou continuar como professor de vocês da clínica integrada, se você outro, a gente ainda não sabe isso. Mas se eu for professor de vocês e aparecer qualquer caso desses, quem já ficou comigo em clínica desse semestre não teve. Mas quem já ficou comigo em clínica sabe que a gente, desde que o aluno passe em segurança em conhecimento, ou seja, o aluno tem que estudar. Se ele estudou, a gente faz de boa. Isso aqui não tem mistério para ninguém. Vocês já aprenderam isso no prótese fixa. Modelagem de conduto.
tranquilo de fazer, tá? O que a gente fez nesse caso aí? A gente tinha que aproveitar essa coroa da paciente, porque ela tinha feito um trabalho recente, a coroa estava bem adaptada aqui, ela só estava caindo porque ela não tinha um retentor, ou seja, olha lá, nesse caso aqui, o pino vai dar resistência para a raiz, estava quebrando a raiz da paciente, tipo assim, essa paciente está quebrando a raiz, está quebrando, eu vou botar um pino para não quebrar. Aí, ó, o pino não dá resistência. O pino não reforça essa raiz. Aí ela caiu, é a terceira vez que cai e a raiz está boazinha. Não fraturou, não teve nada. Então, pino não dá resistência. Pino gera retenção. Se eu colocar um pino de fibra de vidro aqui no conduto, vai fazer com que esta minha coroa não caia mais. Porque este meu pino está ligado na raiz e gera uma retenção para o meu pilar protético. Aí vem a pergunta, para aproveitar essa coroa, se eu fizer um pino, mas aqui eu podia fazer um pino de fibra de vidro anatômico, professor. Pô, aprendi que dá para fazer. Tá. Só que se você fizer um pino de fibra anatômico, essa coroa não encaixa mais. Ou vai ficar folgado, ou não encaixa. Para você, no olho, olha lá, uma restauração que você vai fazer aqui, e você copiar essa parte interna da coroa a ponto de encaixar aqui o material que ficar de cimento para ligar, ser o ideal, cara, pode jogar na cena que tu ganha. Então a gente precisa lançar a mão de algum sistema, de alguma técnica para a gente fazer isso. E aí vem o escaneamento. Se eu escanear no computador, olha lá, se eu escanear aqui dentro do computador e escanear aqui dentro do meu conduto, eu acho que o computador sabe fazer isso. Eu acho que ele consegue fazer um pino de fibra de vidro. Eu, ligo para o laboratório. Falo com o meu técnico, olha, estou com um caso assim, assim, e eu quero ver como a gente... Eu tive essa ideia, mas eu entendo um pouco de laboratório, mas quem manda aí é tu. Eu estou com esse caso assim, assim, assado. Bora fazer? Pô, bora. Pode mandar. Tá, eu vou mandar tudo que eu tenho de informação para ti. Eu vou mandar a coroa, eu vou mandar um modelo de gesso que eu moldei com silicona de adição. Além disso, eu vou mandar isso também. E além disso, eu modelei com Duralay. Como é que eu modelei com Duralay? Coloquei o pino lá dentro, coloquei Duralay vermelha aqui dentro e levei o conjunto aqui. Pronto. Duralay ficou a cópia fiel. Duralay vermelha contrai 8%. Duralay vermelha contrai 8%. Então, o que eu tenho aqui não é uma cópia fiel do que vai aqui. Não é, tá? Mas eu mandei para ele. Vai que serve. Estou mandando para fora de Belém. Eu não posso chegar, doutor, tivesse mandado isso, vou gastar mais o Sedex, então eu vou mandar tudo que eu posso para ele. E aí veio para ele. Caso clínico aí, essa etapa não tem mistério para ninguém, né? Remodelar o conduto. Essa moldagem aqui é um caso à parte. Isso aqui, quando aparecer o caso, a gente toca no assunto. Vazei o gesso, Duralay vermelha, sem mistério, tudo adaptado. Olha, agora eu tenho um pino, olha lá. Agora eu tenho um pino. Isso aqui eu mando para o laboratório. E o paciente faz um provisório, compra um dente de estoque bacana, coloca aqui e diz para o teu laboratório, cara, para ontem, bateu, voltou. Beleza, doutor. Mandei para o laboratório desse jeito aí. Lembrem que todo trabalho que vocês enviarem para técnico em Duralay tem que ser em água destilada, tá bom? Então, olha lá, o pino de Duralay não está aqui dentro, tá? Está num potinho separado. E a gente manda para o laboratório. Chega lá no laboratório. Esse caso, se Deus quiser, vai ser publicado. Tem um aluno agora fazendo do 8º semestre. E está aí assistindo, eu acho. Chegou do laboratório, o que foi feito? Vai ser feito o escaneamento desse trabalho. Escaneou. Essa é a pastilha de fibra de vidro. Sabe aquela hóstia do Papa, quando ele faz a missa papal, que é deste tamanhão? Parece um prato. Ela é enorme, dá para fazer vários trabalhos.
Esse material aí é o mesmo material que nós temos no pino de fibra de vidro, só que grande, tá? Para fresar. Isso é uma fresadora chamada MAN. E ele vai fazer o planejamento do meu pino. Olha, vai planejar meu pino e vai fresar. Fresou meu pino e ele manda para mim. Então, olha lá, o trabalho do laboratório é escanear a parte interna do meu conduto, escanear a coroa e faz. Então, aqui ele escaneou o interior da minha coroa, aqui ele escaneou o interior do meu conduto. E ele gerou um pino de fibra de vidro que se adapte perfeitamente ao meu conduto e se adapte perfeitamente à coroa de zircônia que eu mandei para ele. E aí chegou do laboratório, a minha coroa, o meu pino de fibra de vidro, eu vou, encaixou, selou, filé. Show de bola. Galera, nesse caso, eu não fiz nada. Chegou do laboratório, é como o professor mesmo me falava, assim, é aquele caso que tu joga assim, tu mira no paciente, pega o trabalho e joga, e ele encaixa. Fiz nada, fiz ajuste. Por quê? Mandei o modelo de gesso, mandei a coroa, mandei tudo. Mano, me dá o negócio funcional aí. Não quero ter trabalho. Se eu não quero ter trabalho, eu tenho que dar tudo para o meu laboratório de formação. Eu não quero ter trabalho. Lógico que um laboratório de qualidade, tá, pessoal? Cimentação. Nesse caso aqui, foi utilizado um cimento resinoso, autocondicionante, porque eu não preciso trabalhar nada dentro do meu conduto. Nada. Limpei meu conduto, cimentei. O pino de fibra de vidro, a gente faz da mesma forma, tá? Lembra do pino de fibra de vidro? Álcool 70, silano, adesivo, polimeriza. Pino, dente, seca. No máximo ter uma escovinha da DH Pro, que a gente adapta no contra-ângulo, e ela escova as paredes internas do canal para remover resíduo, né, de material que foi deixado lá, da endo, resíduo de uma esmerlê mais amolecida, alguma coisa assim. Mas não precisa de ácido fosfórico, nada. Não precisa de adesivo dentro do conduto, nada. Então, olha lá, eu não preciso me preocupar se eu tirei ácido fosfórico do conduto, se eu sequei bem depois do ácido, se eu deixei úmido para aplicar o adesivo, se eu polimerizei o adesivo de dentro do conduto, não preciso me preocupar com nada. Então, assim, se você perguntar hoje, qual o melhor cimento para cimentar pino de fibra de vidro? Autocondicionante. Por quê? Você elimina todas essas etapas de risco. Eu elimino o ácido fosfórico, elimino o adesivo. Isso eu estou falando do dente, tá? Elimino o ácido fosfórico, elimino o adesivo. Se a dentina ficou úmida, se eu tirei todo o ácido, se eu sequei bem um adesivo, se não ficou empoçado, se o meu fotopolimerizador é bom. Olha o tanto de porrada de informação que tu eliminou. Então eu preciso de quê? Secar o conduto. Limpo com a escovinha, seco o conduto, acabou o dente, peça. Limpeza, silano, adesivo, não falha. Cimento autocondicionante se liga a cálcio no dente. Pino não tem cálcio. Eu tenho que trabalhar com agente de união, adesivo, aí ele se liga com o meu adesivo. Cimentei e removi o excesso. Polimerizo. Tá, ficou bacana, olha, ficou legal. Vou com a minha coroa de zircônia, dou-lhe aquela provada. Por quê? Porque se ficou, olha, algum resíduozinho de cimento aqui, aí depois que eu tiver colocando a coroa não descer tudo, pô, sacanagem, né? Aqui, esse resíduozinho de cimento, se a coroa não encaixar, eu pego uma broquinha FFFF e tiro, olha. Aí testo a coroa. Coroa ficou legal. Beleza, agora eu vou cimentar. Vou utilizar o mesmo cimento. Eu preciso fazer condicionamento ácido aqui. Se eu utilizei aquele cimento autocondicionante, perdão. Não preciso. O pino. Eu preciso fazer alguma coisa no pino? Precisa. O pino precisa. Então, eu preciso passar o silano, o adesivo no pino, no dente, nada. E dentro da minha coroa? É de zircônia. Eu preciso fazer alguma coisa? Hoje, a zircônia, ela já tem uma molécula de ligação, um silano metálico, mas ela não promove ainda uma adesão propriamente dita. Então, o que acontece aqui?
O cimento resinoso na zircônia, ela vai provocar mais um imbricamento do que uma adesão propriamente dita, tá bom? A gente tem a adesão de silicato na feldspática, mas a zircônia ainda é mais mecânico, é uma coisa que prende. Mas assim, mas existe o primer metálico da Bisco, tá? Que ajuda na adesão com a zircônia. Cimentei, removi o excesso, show de bola. Caso concluído. Não tenho problema com a cor, é a cor que a paciente chegou, ou forma, é tudo do jeito que a paciente chegou, não mexi nada. Um trabalho que a gente investiu financeiramente muito pouco, um pino de fibra de vidro desse Cadicam custa R$100, gastou com os Sedex de volta, então com uns 200 e pouquinho tu resolve esse problema e tu consegues cobrar um valor legal do paciente, um valor que tu tenhas uma lucratividade maior do que se tu fosse fazer uma coroa de zircônia. Porque se tu faz uma coroa nova, só o laboratório te cobra R$500 para fazer uma coroa nova. E aí, meu amigo, tu tens que acertar os 6 dentes. Esse dente aqui, ele tem que ficar igual aos outros. E é difícil pra caramba, tá? Mesmo que tu faça com o melhor laboratório, o laboratório vai ver foto, a cor, vai e volta, aí complica um pouquinho, tá bom? Então, o caso ficou finalizado, o trabalho que foi feito era de outro profissional, então você não tinha obrigação de estética, de nada, o trabalho que foi aproveitado de outro profissional. Se ela estava satisfatória, se ela gostou do trabalho do outro profissional, então, continuou. Esse slide aqui eu gosto muito, normalmente em muitas aulas minhas ele aparece. É o slide do pesquisador do Martin, que ele fala assim, é importante hoje você na odontologia ter noção do que você está fazendo. E tudo que você fizer no seu paciente, ele coloca aí como sua filha. Tudo que você estivesse fazendo em você, na sua mãe, no seu pai, no seu filho, na sua filha. Ou seja, você olha para a bancada e fazer, eu faria na minha mãe, no meu pai, na minha filha, no meu filho. Sim, então faça no seu paciente. Mas se você não fizer em você, se você não fizer no seu pai, na sua mãe, não faça no seu paciente. Não faça mesmo. O que eu tinha para dar essa noção para vocês, lógico que eu passei por muitas etapas de cimentação, adesivo, enfim. E eu anotei um pouco das dúvidas de vocês das outras aulas, da primeira aula, e aqui fica, o chat está aberto agora eu vou conseguir ver, e deixa eu só ler aqui. Tá. O que eu tentei passar para vocês dos pinos é que você tem que ter esse conhecimento. Por exemplo, esse do pino de fibra de vidro Cadicam, nessa situação, eu ainda não vi na literatura. Eu não sei se o Felipe está aí. Eu não vi na literatura, então talvez não tenha ainda esse trabalho, mas eu só consegui fazer isso com conhecimento, com base. Com base de quê? De Cadicam. Não foi do pino de fibra de vidro Cadicam. Foi da base que o Cadicam tem. Então, se eu consigo ter essa visão, ou seja, se eu tenho, o que eu falo para você, se eu tenho uma base, se eu tenho um conhecimento, cara, tu consegues fazer, ninguém precisa vir para te ensinar a fazer um detalhe, tu tem. Se eu te falei hoje do silano e tu vai usar silano para outra coisa, tu tens que saber com o que o silano faz. Tu não podes passar o silano e, não, porque me disseram que tem que passar silano. O que esse silano está fazendo aí, que não usa em todo lugar? Alguma coisa esse negócio tem que puxa o silano, entendeu? É isso que eu tento sempre passar, principalmente para vocês que já estão enfrentando o paciente. Quando são semestres mais anteriores, a gente fica um pouco mais limitado, porque o aluno ainda não tem essa vivência com o paciente. Então, eu vou fazer o seguinte, a professora já está aqui, eu vou pedir para vocês mandarem pelo representante. Eu vou anotar aqui meu celular. E a gente pode... Olha, mandei no privado. Então a Lidiane, eu mandei para a Lidiane no privado, tá? Deixa eu mudar aqui. Ela tinha mandado uma mensagem no privado. Pronto. O que a gente precisa fazer? Eu quero que vocês
faça um bate-papozinho no grupo e a gente pode falar puxando esse gatilho, porque é legal talvez a gente puxar um gatilho. A gente pode falar de adesivos, a gente pode falar de cimentos, a gente pode falar... Já tá lá, tá? Já tá lá na plataforma. Não tinha só lá. Professor, Foi. no início da sua aula você falou que nem todos os dentes eles estão propícios a receber um pino de fibra de vidro. Aí você não detalhou em quais situações eu não poderia usar. Só para finalizar rapidinho. Tá. O que eu quero de vocês? Que vocês tentem entender a minha proposta. Bora ver se dá certo, tá bom? Vocês viram que eu não disse assim, olha, anotem esse passo a passo. Anotem essa receita de bolo. Anotem essa situação. Mas assim, eu preciso que vocês tenham essa receptividade da minha proposta. Ter aquela visão. O que eu falei do pino de fibra de vidro na região anterior? O ponto principal desse caso Cadicam que ficava caindo, a paciente tinha uma férula, mas não foi o suficiente. Anterior. Por quê? Acho que eu já falei para vocês. No pino de fibra de vidro anterior, existe uma pressão, né? Nesse sentido. Se o dente anterior está aqui, o inferior vem e faz esse movimento aqui, ó. Isso gera uma tensão dentro do pino e a coroa sai. Vai na região dentro do pino, fica cada vez mais, a não ser que você só tenha raiz sem férula. Se você tiver um molar que não tem férula e não tem câmara pulpar, ou seja, não tem aquela profundidade de câmara pulpar, aí cabe o pino de fibra de vidro. Não, se tiver um molar, professor, mas eu tenho um molar, mas ele está no nível da gengiva, não tem férula, mas olha, ele tem uma câmara pulpar muito profunda. Para fazer o endocravo, então. Cola. Se o pino vai colar, por que a coroa não cola? Vai soltar? Não está retendo. A própria câmara pulpar vai funcionar como um mecanismo de retenção. Mas se você tem um molar, nível ósseo, sem profundidade de câmara, sem aquela caixinha que forma na câmara pulpar, aí você tem que colocar pino. Amplos, molar, 3 raízes, coloca 2, para fazer assim o pino, olha. Que aí promove uma retenção mecânica e adesão química. Pronto, show de bola, fechou. Então, assim, é olhar para o caso e visualizar. Caramba, aqui eu não vou ter retenção nenhuma. Só o que vai reter... Não, tem que colocar um pino. Tu vai olhar para o caso, mas tem essa parede vestibular todinha. O conduto é profundo, eu posso utilizar ele como mecanismo de retenção. Então vai... mas eu vou colocar um pino de fibra de vidro e restaurar com resina composta. Aí é sem sentido. Não tem sentido. Pino de fibra de vidro e restaurar com resina composta, se tu usa a resina composta na boca do paciente, é porque tem muita estrutura remanescente. Tem muito dente. E tu tem muito dente, se o pino de fibra de vidro é para reter o material, eu tenho muito dente, quem vai reter o material é o meu dente. Não tem sentido. Então, se eu te trouxer... Eu falei de exemplos, porque eu acho que nessa aula não tem. Eu vou tentar, na outra aula, trazer alguns exemplos, mas, assim, de maneira geral, a gente vê que não é o exemplo, aqui, ó, não é o exemplo que vai fazer com que você entenda. É a base, realmente, que eu procuro passar para vocês, que vocês vão entender. Olha esse caso aí. Precisa colocar pino? Mas está toda distal destruída. Precisa de pino. Não precisa de pino para nada aí. O pino não vai fazer nada que uma resina composta não faça. Entenderam? Então, são essas situações que vocês precisam ter esse conhecimento, essa base, para que qualquer caso que apareça, vocês resolvam. Tudo bem? A professora já está aqui, eu já estourei meu horário. Eu vou precisar encerrar. Eu espero que vocês tenham anotado o meu telefone aí. Não adianta mandar assim várias pessoas que aí acaba não se entendendo. Eu só pergunto se vocês querem continuar essa linha de raciocínio
ou se a gente faz o que vocês falaram da proposta, que era das indiretas, tá bom? Aí vocês me mandam no WhatsApp, tá bom? Show de bola? Beleza, galera. Obrigado por vocês terem ficado até então. Obrigado por não terem ficado saindo. Então, eu acho que dessa forma a gente vai conseguir se entender. Logo mais eu posto na plataforma a aula de hoje para quem não pôde assistir. Até sexta, galera. Espero que vocês consigam estar entendendo a minha proposta. Valeu, obrigadão.